Boa tarde a todos. No dia que a gente comemora 1.500 seguidores, eu tenho o prazer de receber hoje o professor Eric Ávila. Vamos falar sobre gestão do esporte militar. O que tem para a gente conhecer nesse segmento do esporte, né? Então eu vou aqui colocar o professor Eric na conversa. Ele aqui mesmo, junto com ele. Será um prazer. Leandro, Ailton, sejam bem-vindos. Boa tarde. Ailton, tudo bem, Ailton? Oi, Luiz. Professor, estou tudo ouvindo bem? A sua voz. Estou ouvindo a sua voz. Acho que a gente vai precisar fazer aquela reentrada na atmosfera aí de novo. Aqui então, vai lá. Valeu. Professor Eric, estamos vendo a conexão aí, já ele entra. Sejam todos bem-vindos. Rony, seja bem-vindo. Elana, CKB, Ciclismo Futuro. Que bom ver aí todos aí interessados nesse tema, que é fantástico e que traz para a gente muitas reflexões sobre a gestão do esporte no Brasil. Professor Eric, agora sim. Professor Eric Ávila, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela deferência e o apoio. Uma honra, Luiz. Professor Eric, bacharel em Educação Física pela Unesp de Rio Claro, especialista em Educação Física adaptada pela FEF Unicamp, especialista em Gestão Esportiva pelo Instituto Olímpico Brasileiro, do Comitê Olímpico Brasileiro, mestrando em Ciências do Esporte pela Universo Niterói, do Rio de Janeiro, e primeiro-tenente da Reserva da Marinha do Brasil, 2011 a 2019. Eric, acho que está com problema de conexão. Vamos esperar um pouquinho. Estou ouvindo. Professor Kleber Ribeiro, tudo bem, querido? Vamos ver aí se o Eric, se a gente consegue ajustar. Consegue me ouvir? Oi? Consegue me ouvir? Vamos, sai de novo, Eric, e entra, vamos fazer uma tentativa, senão a gente vai do jeito que está mesmo. As pessoas estão chegando aí agora, já temos aí um grupinho bacana aí, seleto. Okay. Eu sugiro que você saia e volte para a gente tentar novamente, tá? Tá legal, estou saindo. Um pouquinho. Gente, hoje nós estamos comemorando 1.500 seguidores. Eu quero agradecer a todos vocês, com muita alegria. Nós temos um compromisso com o conhecimento. Nossa prioridade é trazer para dentro desse ambiente de discussões o Fórum de Gestão Esporte, profundas reflexões. Nós estamos num momento de reinventar o esporte brasileiro, no momento em que a gente é acometido por essa quarentena, né? Então, deixa eu trazer o Eric aqui, vamos adicionar o Eric. Então, esse é um momento muito especial para que a gente possa realmente trazer aí reflexões sobre esse ambiente da gestão do esporte. Nós estamos aí aguardando o professor Eric. Deixa eu ver se ele vai conseguir entrar. Ainda não. Bom, se vocês tiverem perguntas, a gestão do esporte militar ela gera assim, realmente algumas questões que a gente desconhece. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão para colocar, pode mandar, que eu vou anotar aqui para fazer essas colocações para o professor Eric. Tá? O Eric ele teve uma passagem de 8 anos na Marinha do Brasil, e lá ele teve a oportunidade de... Deixa eu trazer ele aqui. Ele teve a oportunidade de vivenciar o ambiente esportivo das Forças Armadas, né? Nós já tivemos aí o Campeonato Mundial Militar, então são experiências extremamente válidas, importantes, para que a gente possa entender um pouco mais como é essa gestão realizada, essa gestão do esporte. O Rony já está com alguma questão aqui, deixa eu colocar o atleta para
Eu estou te ouvindo. Eu acho que a gente pode começar assim e vamos fazer o seguinte, Eric. Faça aí as suas primeiras considerações, por favor. Se for o caso, depois o pessoal já tá no aguardo. Se for o caso, a gente refaz isso de novo. Mas eu queria ouvir primeiro. Seja bem-vindo, meu amigo. Você está aqui com a gente, comemorando 1.500 seguidores. Então, por favor, Eric, dê aí as suas primeiras... ele saiu. Vamos ver. Esse problema de conexão vai chegando o horário das lives, a gente começa a ter problema de congestionamento. Rony fez aqui, o atleta para receber bolsa militar precisa necessariamente ser militar? Essa é uma boa questão, Rony. Agora vai? Boa tarde, Eric. Apareci? Agora não tem problema eu aparecer também, não. O importante é a informação. Sou feio. Exatamente. Vamos lá. Bora lá. Primeiras considerações, Eric. Bom, agradeço de novo aí o convite, professor Luiz, uma honra de verdade, né, estar aqui conversando contigo, primeiro pela nossa amizade, pela convivência que a gente tem e já teve tempos atrás, então muito honrado e muito feliz de ter recebido o seu convite e também agradecer a toda a sua assistência aí, a gente viu aí que desde o início da divulgação muita gente se interessou, porque é um tema bastante interessante, né? Não é uma caixa preta de informações, mas às vezes foge um pouco do conhecimento público de algumas coisas. Então a gente está aí para esclarecer algumas dúvidas aí. Tamo junto, estou por sua conta. Ana, a gente está vendo aí, o Eric ainda não apareceu, mas nós vamos dar sequência para que a gente possa não perder muito tempo em função desse castigo que é o tempo limitado do Instagram. Vamos. Vamos começar falando um pouquinho, para que as pessoas possam entender como que é o contexto histórico do CISM, né? O órgão máximo do esporte militar internacional. O que é CISM? Fala para a gente um pouco as palavras iniciais aí da gestão do esporte militar. Tá, vamos puxar um pouco da história, então, se você me permite, até para clarear um pouco para todo mundo. As forças, elas têm muita relação, as Forças Armadas, não só no Brasil como no mundo, têm muita relação com a educação física de alguma maneira, né? Seja pela rigidez física, a necessidade de treinamento físico militar para os combates, enfim. O combate, a gente se fala ainda no meio militar, tem muita similaridade com a questão da educação física e da competição esportiva, por assim dizer. Né, a questão da competição, do objetivo a ser conquistado, enfim. Desde no início do século XX, mais ou menos, final do século XIX para XX, o Brasil era uma república recém-criada, por assim dizer, né, então precisava se organizar de algumas maneiras, e as forças, na época, solicitaram aí, fizeram uma contratação ou um pedido de apoio para países como a Alemanha e a França, né? Então a gente conhece aí, na época, para quem estudou a educação física, né, nos bancos escolares aí, história da educação física, as famosas missão francesa, missão alemã, né? Então essas missões auxiliaram na reorganização das forças de alguma maneira, né? E aí, especialmente em São Paulo, no estado de São Paulo, a gente está vendo que tem bastante gente de fora aí, essa missão francesa auxiliou muito na formação da primeira escola de educação física do Brasil. Algumas pessoas não sabem, mas a Escola de Educação Física da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ainda antiga Força Pública, né, é oriunda de algumas atividades dessa missão francesa. Então, justamente na condução de atividades de esgrima, de ginástica, propriamente dito. Em contrapartida, nesse período de tempo, também no Rio de Janeiro, tinha muita atividade de remo, atividades de remo escaléria, atividades náuticas, né, mais pela parte da Marinha, e, obviamente, os batalhões aí de exército tinham também suas competições. Isso foi num crescente, numa organização antiga, criou-se, então, nesse período, a Escola de Educação Física 1910, da Polícia Militar em São Paulo. Depois, a Liga de Esportes da Marinha surgiu em 1915, na sequência, a Liga de Esportes do Exército. Aí criou-se uma rivalidade, tinha até um fato histórico bem interessante,
que existia uma competição de futebol entre a Marinha e o Exército, que era feita no campo do Fluminense, ali nas Laranjeiras, ainda em 1915, 16, 17, a última taça disputada por essas duas equipes ficou com a Marinha. Então o pessoal do Exército fica bravo aí de saber que a taça aí, em definitivo, está com a Marinha. Brincadeiras à parte aí. Depois, na sequência, as escolas de formação de educação física propriamente dita surgiram na Marinha em 1920, para 25 com a sua aprovação legal, e no Exército em 22, só que em 29 sua aprovação legal. Uma outra coisa interessante dessa questão do surgimento das escolas de educação física, tanto no Rio quanto em São Paulo, é que os professores que participaram da formação na ESEFEX, né, para a Escola de Educação Física do Exército, a ESEFEX, aquela que fica localizada ali na URCA, quem sentou naqueles bancos escolares acabou, em 1939, auxiliando no primeiro curso de formação, no primeiro curso de Educação Física do Brasil, na Universidade do Brasil, hoje a UFRJ, né? Então, elas se entranham, essas histórias, essas questões militares junto com a educação física, elas se compõem, elas se contemplam e se completam, né, na verdade, por assim dizer. E aí, né, dentro desse contexto histórico, as competições esportivas vieram surgindo, aparecendo, elas já existiam, né, essas escolas vieram a regularizar, de uma certa maneira, essa atuação, né, uma regularização, por assim dizer. E aí, como você mesmo mencionou, tiveram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, deu uma chacoalhada no mundo, parou tudo, né? Mas alguns militares, ao término da Segunda Guerra, em 1948, tiveram uma brilhante ideia de formar o CISM, que é o Conselho Internacional do Esporte Militar. Como você mencionou, fazendo esse contexto histórico, criou-se esse CISM, que tem o lema, né, amizade através do esporte, e justamente para congregar as competições esportivas num período de paz. Algumas competições militares foram montadas ao longo desse período, como nas próprias confederações e federações, né, campeonatos mundiais de modalidades. O CISM é responsável por essa demanda no mundo. Existem 5 representantes do CISM no mundo, o CISM Américas, o CISM Europa, Ásia, como basicamente o COI ele é montado hoje em dia. Então, até por uma comparação, o CISM é o COI, é o Comitê Olímpico Internacional das Forças Militares. Uhum. Né? Aí, pois não. Pode falar, pode completar. Não, aí culminou que em 1995, no período de coroamento, aí, de comemoração ao término da Segunda Guerra Mundial, 50 anos do término da Segunda Guerra Mundial, o CISM teve a missão aí de criar os primeiros Jogos Mundiais Militares. Eles aconteceram em Roma, em 1995, até toda a pompa, todo um evento bem bacana que foi montado. E aí criou-se esses jogos que deveriam ser realizados de 4 em 4 anos. Nós já estamos, agora 2019, encerrou a 7ª edição, e aí, nesse meio tempo, o Brasil se candidatou, e, enfim, aí a gente, se você tinha alguma pergunta para fazer, a gente entra nesse debate depois. Eu vou te passar primeiro uma pergunta do Rony Breiner. Ele perguntou se para receber a Bolsa das Forças Armadas, precisa estar nas Forças Armadas, do Eric. Então, não é uma bolsa, na verdade. A gente vai falar um pouco disso mais para frente também, mas tem uma diferença de atleta militar e militar atleta. Tá? O atleta militar, ele esses sargentos que são incorporados, né, através de um processo seletivo. Ele recebe um salário, efetivamente, de sargento, terceiro sargento das 3 forças, né? Então não é uma bolsa, é um salário, efetivamente, porque ele faz parte do quadro, né, de servidores militares do Ministério da Defesa. Tem todo um processo seletivo necessário para se passar, dependendo da modalidade. Um edital é aberto ao longo do ano, né, dependendo também da necessidade de cada força, porque cada força comanda uma atividade específica de esportes. As 3 forças, todos os esportes, sejam eles militares ou não, eles são distribuídos para as 3 forças gerenciarem. E aí que eu volto um pouquinho na história, que conta a criação da CDMB. Né? Em 1956, aqui no Brasil, é criado a Comissão Desportiva das Forças Armadas, que é o representante do CISM aqui no Brasil. Né?
aqui o que a gente chamaria do COB, né? Em paralelo seria o Comitê Olímpico Brasileiro. Em 1956 ele é com o nome de Comissão Desportiva das Forças Armadas, mas depois ele é regulamentado como Comissão Desportiva Militar do Brasil, CDMB. Perdão. E outras comissões são formadas até para auxiliar na gestão justamente dos esportes dentro dessas forças. CDA, CDM, CDE. Então, Comissão Desportiva do Exército, Comissão Desportiva da Marinha e a Comissão Desportiva da Aeronáutica, como se fossem as confederações, tá? Então, essas CDs, como a gente chama, elas que lançam os editais para contratação desses profissionais atletas. E qual é a diferença do atleta militar e do militar atleta? O militar atleta é aquele que já está dentro das forças, que surgiu dentro das escolas de formação e participa das competições representando a sua respectiva força. Então, ou ele entra sendo militar, né, na escola de formação lá atrás, né, desde de soldado, marinheiro, né, no caso das forças, ou na escola de oficiais, e se participa do esporte, pode ser aproveitado. Então, essa é a diferença. Não sei se eu consegui responder para ele. Eric, enquanto eu falo mais algumas presenças, eu destaco algumas presenças aqui, tenta sair e voltar de novo, porque seria injusto, logo hoje, a gente não ter a sua imagem aqui. Então, vamos tentar mais uma vez, não tem problema não. Eu vou falar aqui quem está aqui com a gente. A Tayane GS, o Diogo Ersen, o RH Coach Esportivo, Wagner Flávio, o Sandoval Júnior, o Gabriel Goulart, presidente da ACE Júnior, empresa Júnior da Faculdade de Educação Física, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Sejam bem-vindos. Nós estamos com um probleminha de conexão, mas o professor Eric já está voltando aí. Agora sim. Parecer? Pelo menos tem a sua imagem. Está travado. Já vi que a conexão hoje está complicada. Mas vamos lá. Algumas pessoas que você mencionou aí são amigos aí de longa data, de amigos de fileiras aí da Marinha. Um abraço para todos aí. Obrigado pela presença. Eu queria que você falasse um pouco, já que você deu esse panorama geral do CISM, como que é a organização do esporte militar no Brasil? Que seguiu orientações do CISM, claro, mas na prática, no contexto prático, como que a gente pode conhecer mais essa estrutura do esporte militar, Eric? Tá, tem todo um arcabouço, né? Todo um agrupamento de ações aí que eu acho que é bacana informar ao pessoal, né? A CDMB, ela existe como representante do CISM, mas ela é independente, ela não necessariamente depende de demandas do CISM. Ela está ligada diretamente ao Ministério da Defesa, né? Então, junto com as CDs, ela auxilia na programação da gestão, como você mencionou, do esporte militar. E o esporte militar não envolve só o alto rendimento. O esporte militar hoje no Brasil, ele envolve um evento esportivo das escolas de formação, que é muito bacana, no nível médio, para quem não sabe, ali o Colégio Naval em Angra, a Epicar ali em Barbacena, e até pertinho de ti aí, né, Luiz? E a SpaceX aqui em Campinas, isso no nível médio. Depois, no nível superior, essa competição chama NAI, as competições esportivas das escolas de formação. Bem disputada. Muito, muito disputada. As escolas são, assim, tem um calendário específico para elas, um período de treinamento dos atletas, né, os alunos, é muito legal. No nível superior existe a NAVAMAER, que aí envolve as escolas de formação de oficiais, a NAI, a Escola Naval, ali do lado do Santos Dumont, pela Marinha, a AMAN em Resende, né, a Academia Militar das Agulhas Negras, e Pirassununga, aqui próximo de mim já, aqui de Ribeirão Preto, que é a Academia da Força Aérea. Então já no nível superior também a mesma competição, a mesma garra, a molecada, né, faz parte do evento. Então, a CDMB faz essa gerência também esportiva. No caso da formação de atletas, a CDMB tem um braço social, que é o Profesp, o Programa Forças do Esporte, que surgiu em 2003, né, ali com uma aproximação do Ministério da Defesa com a época ainda o Ministério do Esporte, existia ainda o Ministério do Esporte,
para que eu incluísse dentro do programa Segundo Tempo uma atividade dentro dos quartéis. Os mesmos moldes do Segundo Tempo, né, do governo federal, só que dentro dos quartéis, com um pouquinho mais... Não falaria um pouquinho mais de disciplina, mas com uma coisa um pouco mais organizada, com a questão de cultuar algumas tradições militares, na questão de cantar hino. Tem toda uma coisa muito bacana, que é uma organização, por assim dizer, né? uma coisa que vale a pena conhecer. E aí, para que aquilo não ficasse só no âmbito social, aquela coisa, não, vamos só fazer o social, que é extremamente fantástico. Hoje o programa tem mais de 33 mil crianças pelo Brasil atendidas pelo programa, né? Mas aí gerou-se uma dúvida, não sei se você se lembra, no período da Olimpíada, levantou-se uma questão, mas, poxa, só se apoia então o atleta de alto rendimento, não se forma a base? Então, justamente pela questão do desconhecimento, se faz a base. No próprio Cefam, onde eu servi durante 4 anos, a gente tem ali o Profesp, que atua em várias modalidades esportivas, já despontou vários atletas olímpicos, inclusive. Vitória Rosa foi atleta nossa do atletismo, a Aline do levantamento de peso olímpico, outras atletas, a própria Mayra Aguiar, as meninas do judô, a Sara Menezes, passaram por ali. Não necessariamente pelo Profesp, mas tiveram algum contato com a criançada de lá. Então, você também ter essa criançada próxima de um ídolo olímpico, poxa, é uma coisa fantástica. Então, é fundamental ter esse espelho, essa noção de pertencimento, de querer chegar, né? E isso acontece no Exército e também na Força Aérea. Então, é uma questão que é bacana. Existe a base, existe a formação. Se, obviamente, vai surgir novos atletas, é uma outra questão. Dentro desse programa ainda criou-se o projeto João do Pulo. João do Pulo leva esse nome, o projeto leva esse nome por conta do nosso ex-atleta, né, o João do Pulo, que sofreu um acidente, lesionou. Exatamente, sofreu uma lesão, precisou amputar a perna, enfim, ele era militar. Então o projeto... Pode falar. Não, é um projeto que leva o nome dele e justamente faz o atendimento em parceria com o Profesp das crianças com deficiência dentro dos quartéis. É uma coisa que é nova, está começando a evoluir. Surgiu em 2014 para 2015 com algumas perspectivas, 4 núcleos de atendimento inicial, que era o Cefam, a Exefex ali na URCA, o Campo dos Afonsos da Força Aérea e o Colégio Militar de Brasília, até para que houvesse também uma aproximação das pessoas com deficiência num colégio regular da rede militar, né? E aí a coisa foi evoluindo, outros polos foram surgindo, outras coisas foram acontecendo e agora já existe até uma aproximação do próprio Comitê Paralímpico Brasileiro em apoio a uma atividade que acontece no Cefam, né, também iniciada nesse período de mega eventos, como a gente fala, vindo desde 2011, 2007, na verdade, como a gente comenta que foi a candidatura do Brasil para os Jogos Mundiais Militares de 2011. Então vem 7, 11, 13, Copa das Confederações, 14, Copa do Mundo, 16 Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Então, e eu fico extremamente grato por vários motivos e estar no Rio de Janeiro nesse período, né? E tivemos ali momentos fantásticos participando, até pela força também, pela Marinha, de vários acontecimentos olímpicos e paralímpicos, além desses outros que eu mencionei. No geral, é isso. Você falou uma coisa interessante, que é essa aproximação com o Comitê Paralímpico. E, na verdade, os Jogos Paralímpicos, o esporte paralímpico, ele iniciou até muito em função dos soldados que voltavam eram atacados, voltavam com deficiências, e era uma forma de retomar as atividades desses atletas. Como que está essa aproximação com o Comitê Paralímpico hoje? Dentro das Forças Armadas já existe, por exemplo, apoio a atleta paralímpico ou alguma estrutura, um apoio estrutural para os atletas paralímpicos? Perfeita a sua colocação, Luiz. Realmente essas atividades surgiram em Stoke Mandeville, na Inglaterra, né, com os soldados regressando do campo de batalha, lesionados, muitos deles, né, lesados medulares e tudo mais, e foi nesse período que surgiram as atividades esportivas, ou pelo menos de recreação para a reabilitação
o Dr. Gutmann, né, ele teve uma sacada brilhante, falou assim, não vou fazer só um tratamento médico, vou fazer um tratamento de recuperação dessas pessoas. No Brasil acontece uma coisa que é um pouco diferente do que acontece lá fora. O militar, quando ele é lesionado, ele sofre alguma lesão em combate, né, em atividade, ele passa para a reserva. Ele vai para a reserva remunerada, né, ele é afastado, né, dependendo do caso. Então, lá fora, é compulsório, é legal, isso é da lei, faz parte da lei. Lá fora, eles têm um período, eu fiz até um estudo sobre isso, apresentei no Congresso Paralímpico Internacional, que aconteceu em São Paulo, no CPB, em 2018, muito legal. Lá fora, alguns países fazem um período de adaptação até que ele seja efetivamente desligado. Ou seja, nesse período que ele consta ainda nas fileiras da força, ele tem toda a possibilidade de representar a força na parte esportiva, durante a reabilitação. No Brasil, o que acontece? Até por conta desse movimento da Paralimpíada que aconteceu aqui, o lançamento desse projeto e tudo mais, eu acho que a gente ainda está muito cru, muito fresco, mas está caminhando para algo bem legal. Hoje, o que acontece? Assim, as Forças Armadas têm total possibilidade, isso inclusive foi dito também nesse Congresso Paralímpico Internacional de 2018, teve uma mesa muito legal, do Tenente Cavalli. O Tenente Cavalli, ele é atleta de rugby e ele tem uma lesão, né, ele é deficiente, cadeirante, e ele coordena esse tipo de atividade dentro do Comitê Paralímpico. Então, houve uma ligação, já tem um viés ali, um olhar do CPB para o militar e o militar para o CPB. Então, é bacana porque ele está tendo essa visão. O que as Forças Armadas podem colaborar hoje, diferente do atleta militar, que é incorporado nas fileiras, é auxiliar na cessão do espaço para um treinamento, né, acompanhar uma equipe paralímpica numa atividade de treinamento, cedendo ou não uma equipe multidisciplinar de fisioterapeuta, nutrição. O que não pode é contratar o atleta paralímpico, como acontece com os sargentos hoje em dia por conta da lei. Por força de lei, isso não é possível, né? Nos Estados Unidos ou em alguns outros países, por isso que eles não são mandados embora, e na verdade não é mandado embora a palavra, fica até forte isso, mas eles não são desligados, né, como acontece aqui no Brasil. Precisaria haver uma mudança de lei, alguma coisa que fizesse com que eles permanecessem nos quadros para que tivessem os benefícios da própria força, né? Mas convênios podem ser firmados, até como exemplo o Cefam, o Centro de Educação Física da Marinha no Rio, ali na Avenida Brasil, hoje é um polo avançado, por exemplo, do Comitê Paralímpico Brasileiro aqui de São Paulo. O Comitê Paralímpico é nacional, claro. Existe o Centro Paralímpico de Treinamento, que é uma instalação que o CPB ocupa, mas não é do CPB. Então, e até por essa questão de a necessidade de realmente abraçar outros estados e outros espaços, estão se formando e formalizando convênios. O Cefam foi o primeiro fora de São Paulo. Eu acho que a UFMG em Minas também tem um centro de referência paralímpico. Acho que Alagoas tem o professor Ramon, que é o responsável lá pelo CPB, junto com o Tenente Cavalli. De Uberlândia também tem uma estrutura para esporte muito grande, muito forte. Perfeito, bem lembrado. Também tem um centro de referência lá. Então, o CPB está abrindo, né, essa questão. E alguns deles podem ser, justamente a seguir do exemplo do Cefam, dentro de instalações militares. Eu acho que elas fazem parte desse contexto todo aí do esporte nacional. Né? Eu acho que é interessante. O que eu te falei, isso aí está engatinhando, não. Já está, sabe quando a criança está levantando, já parou, já passa. E eu acho que é uma evolução natural porque a sociedade carece disso. Então, você precisa de espaços adequados para fazer um treinamento de uma atividade esportiva. Dentro da gestão esportiva, como a gente está tratando desse tema, as instalações elas têm todas as condições de receber qualquer tipo de atividade, seja de iniciação, seja escolar, seja olímpica ou seja paralímpica, porque as instalações estão lá, são públicas. Obviamente precisa de um convênio, um acerto, um ajuste, porque as Forças Armadas, a função principal dela não é essa, não é do esporte, né? A gente também tem que colocar aí o que é legal, né, e o que é possível. O papel das Forças Armadas é de defesa da pátria, enfim, tudo aquilo que a gente conhece.
Porém, como existe muito dessa questão esportiva e da questão da ligação com o esporte, é possível de se fazer essas parcerias e convênio com total propriedade, sem problema nenhum. Tanto é que em 2011 nós realizamos os Jogos Mundiais Militares. Em 2011. Eu vou apresentar o pessoal. Vamos tentar mais uma vez, Eric. Dá uma saidinha e volta enquanto eu falo do pessoal aqui. Vamos lá. Eu quero muito a tua presença aqui, pessoa mesmo. Vamos lá. Mas seja bem-vindo, Jairo. Tatiana Ribas, Emanuel Alves Carneiro, professor Emanuel, obrigado, meu querido. Pedro Zangrando, meu querido, muito obrigado pela tua presença aqui. Nós estamos com problema de conexão, mas não estamos deixando de realizar. Professor Eduardo, do handball, EF Handball. Aê, que isso? Não podia ficar daquele jeito. Estou aparecendo? Estou me movimentando? Está movimentando. Ô, Eric, então vamos lá. Vamos pegar agora. Você falou que não é a função das Forças Armadas, mas as Forças Armadas ela tem uma estrutura com tanta credibilidade, com tanta organização, que ela conseguiu trazer, inclusive, os Jogos Mundiais Militares, né? Duas coisas que eu queria ver com você. Primeiro, é que essa estrutura de apoio ao esporte olímpico brasileiro foi muito intensa, né? Que os atletas olímpicos brasileiros competiram nessa competição, mas também fala um pouco da organização do evento, porque as Forças Armadas elas passam tanta credibilidade que a organização disso deve ter sido criteriosa, deve ter sido muito bacana de acompanhar. Então, eu queria saber você com isso. Foi sim. Até aproveitando esse gancho e te falar, assim, a candidatura do Brasil ocorreu em 2007, né? Então já se aproveitou, igual o contexto olímpico, uma sede, né? O evento 2007 foi em Hyderabad, na Índia, então aproveitou-se o término do evento, abriu-se a candidatura, o Brasil se lançou candidato, até porque estava querendo aproveitar as instalações que já tinham do Pan-Americano em 2007. Então, foi assim um alinhamento positivo de intenções, por assim dizer, né? Aí que surgiu uma outra dúvida. Poxa, a gente vai receber os jogos aqui em casa, nós vamos representar bem, vamos só fazer por fazer? Não. Aí, justamente que algumas pessoas, alguns militares, né, oficiais, enfim, praças, que pensaram em toda essa estrutura de receber os jogos, penso assim, não, por que os outros têm essa potência olímpica hoje, que é Rússia, que é China, Estados Unidos, esses países, como é que funciona? Então saiu uma delegação daqui, em 2007 para 2008, foi buscar informações de Alemanha, de Itália, de França, para saber justamente como é que funcionava essa contratação especial, para que nós pudéssemos receber bem os jogos, e receber bem, que eu falo, também representar bem, né? Como eu já tinha as instalações do PAN, o receber bem não estava tão difícil. A gente já tinha instalações aí de qualidade. Mas o representar bem estava um pouco mais complicado. Então a ideia era realmente colocar esses militares nas fileiras para representar bem. A Marinha também partiu na frente, fez o primeiro edital logo em 2007, se não me engano, para 2008. Aí sim vieram Sara Menezes, Mayra Aguiar, pessoas o menino taekwondo, que eu não me recordo o nome agora, Diogo, né? Diogo Silva, participou da elaboração ali do edital. Então, e aí constituiu-se esse grupo. A brasileira foi em peso. Foi. Então, foi aquele momento assim que a ideia surgiu e, lógico, trazendo a experiência de fora, se era possível, se era legal, como é que ia funcionar. Então, tudo isso encaixou. No que encaixou essa questão, contratou-se os atletas, ou treinou-se os atletas no período militar, por assim dizer, né? Foi-se, então, cuidar das instalações e da forma de receber os jogos. Também, como funciona a Olimpíada, outros representantes de países aí vieram auxiliar na montagem. Aproveitou-se instalações esportivas já existentes das próprias forças. O Cefam foi sede de competição, a Escola Naval também, da vela, até porque a própria Raia Olímpica em 2016 foi a mesma, então as instalações da escola foi utilizada.
eu estou falando pela Marinha, mas a ISEFEX foi utilizada, Campo dos Afonsos, pista nova de atletismo, que foi feita lá uma prova de atletismo. Então, as estruturas, elas já existiam. A organização realmente foi muito pesada, organização mesmo, porque você não está tratando só... não é só atleta, não é questão de ser atleta, você está tratando com questão de segurança. Os militares que vinham de fora, quem são, de onde eram, que tipo de delegação vem, se tinha algum problema entre algum país ou não. Então, isso também foi tudo pensado, né? Mas foi feito um comitê exclusivo para isso. Geralmente, quem compõe esse comitê são pessoas que já são envolvidas com o próprio esporte militar, tanto aqui quanto fora. O CISM montou um quartel-general aqui. Então, também tivemos toda a expertise de fora para apoiar. E isso que foi legal, Luiz, então, que a gente teve já esse fomento da gestão esportiva no campo militar, já desde 2007, 2008, vindo a culminar aí com... Tanto que, se você reparar, uma parte do pessoal que estava na organização tanto da Copa do Mundo, dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, tinha uma representação militar. E quando eu falo representação militar, não é necessariamente os militares, mas eram pessoas que são parte integrante de confederações e federações que gostam da modalidade. Mas, por consequência ou não, são militares, sejam eles de carreira ou não. Então, dentro da própria organização, é aquela coisa também, hoje cai no senso comum que a parte militar dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos ficou por conta da segurança. Não é só isso, vai muito além, vai a questão da logística, vai a questão do transporte, vai a questão da parte dos jogos, né, de execução dos jogos. A gente tem dentro do Comitê Olímpico Brasileiro hoje algumas pessoas que, embora estejam representando as suas confederações, são militares, ou já foram. Então, por isso isso de novo, que eu falo, volta a se cruzar os caminhos do pessoal militar com a educação física, mas foi tudo certo, foi tudo bem, o Brasil foi muito bem visto aí na questão de receber os jogos e também de representar, tanto que sagrou-se campeão aí, na questão foi medalha de ouro, né, no Brasil, no evento do Brasil. E a questão, o Matos está me lembrando bem, o Matos também é outro amigo de Marinha lá, a questão de segurança a questão de arbitragem, todo mundo participando dos jogos aí. Então, eu acho que criou-se já uma massa pensante para grandes eventos, tanto no Rio de Janeiro, quanto nas forças e quanto no Brasil, né, Luiz? Aí você vê pessoal de ESEFEX criando, a própria ESEFEX e outras forças criaram, aí vislumbrando esses acontecimentos no Brasil e fora, começaram a criar laboratórios de pesquisa para desenvolvimento da pesquisa na parte da educação física, começaram a criar movimentos para sair um pouco do quartel, para sair um pouco da redoma ali e começar justamente a avançar no apoio da sociedade, como a gente comentou, de ceder espaço. Então, esse movimento começa em 2007, avança na contratação de atletas, né, em 2008 e 2009, né, forma-se a primeira turma. A primeira turma já representa bem o Brasil em Londres, 2012, né, ou também nos próprios Jogos Pan-Americanos, me fugiu a data aqui, mas houve uma representação, né? Mas lógico, não são atletas exclusivos militares, são atletas que já estavam no mercado, por assim dizer, que assumiram a questão da função também militar e auxiliaram em toda essa, até culminar na realização dos jogos, e até hoje representam bem o Brasil nos Jogos Mundiais Militares, aqueles que são ainda incorporados na força. Éric, duas coisas agora importantes que você vai falando, é como se fosse um bate-papo semi-estruturado, como a gente fala na pesquisa. Você tem algumas perguntas, mas ao longo da conversa vai surgindo algumas questões. A primeira é que o laboratório, o curso de Educação Física do Exército, ele é, assim, a mais alta tecnologia, né? Existe uma tecnologia por trás. E você falou também do contexto multidisciplinar, né? Voltado para a medicina, para a fisioterapia. Eu queria que você falasse um pouco como que é essa estrutura multidisciplinar e até interdisciplinar. E também, a gente está falando dos Jogos Mundiais Militares, que é o apoio que os atletas brasileiros recebem para competir pelas Forças Armadas. Mas agora eu quero que você fale também como que foi, durante a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, a participação do
do contexto militar em apoio ao Comitê Olímpico Brasileiro, ao Comitê Paralímpico, enfim. Mas primeiro fala que isso me interessa muito porque é pano de fundo da minha pesquisa de doutorado, que é a gestão do conhecimento. Então, assim, para mim é importante conhecer um pouco mais sobre esse, como que é essa multidisciplinaridade dentro que as Forças Armadas oferecem para o esporte brasileiro. Tá, eu vou falar um pouco da experiência que eu tive no Cefam, ali no Centro de Educação Física da Marinha, ali, o Almirante Adalberto Nunes na Avenida Brasil, porque é um centro de excelência de educação física na Marinha ali. Existem outros quartéis que possuem grandes estruturas esportivas, com boas gerências de esporte nesses quartéis, mas o centro de referência da educação física na Marinha é o Cefam. Na época de constituição do Cefam, porque o Cefam, na verdade, é de 1975, aquela instalação toda era de 75, 76, com o apoio do Ministério da Educação na época, até para contemplar atividades, pegando o gancho aí que você estava falando da história, contemplar atividades de educação física das escolas do entorno. Então, construiu-se um equipamento militar esportivo, por assim dizer, para contemplar a comunidade. Já naquela época já se pensava dessa maneira. O Cefam, para apoio dos Jogos Mundiais Militares de 2011, ele sofreu grandes reformas, né, grandes apoios ali de grandes somas de recursos ali para que houvesse esse apoio dos Jogos. E aí criou-se, inclusive, um centro de fisioterapia, um centro de médico, uma atividade de saúde, dentista, inclusive, que atende a comunidade militar e também os seus dependentes. Então, e isso vem numa crescente. O Exército, da mesma forma, ali, é que o Exército é um pouco mais concentrado e existem várias unidades militares no mesmo local. O Cefam é um só, com vários departamentos. Ali a URCA da ESEFEX são vários quartéis dentro da mesma unidade. Então, na ESEFEX existe a Escola de Educação Física do Exército, o Instituto de Pesquisa, que é o IPCFEX, e existe o CCFEX, é o Centro de Capacitação Física do Exército. Na Marinha, no Cefam, existe semelhante, só que com outro nome. E aí criou-se, dentro desse contexto e dessa vertente, os laboratórios de pesquisa. Porque todo esse aparato, ele é contemplado com militares que fizeram educação física, em algum momento, são amantes do esporte, participaram do esporte, não são só militares. Brincar se falar são só militares é até pouco, mas são militares e também amantes da educação física, muitos formados, muitos com graduação. A própria ESEFEX hoje em dia já dá o título de bacharel em educação física com a sua formação ali acadêmica. Aliás, nós temos diversos profissionais que são formados de referência no Brasil. Sim. Você pode ficar à vontade para falar, que são formados na Escola de Educação Física do Exército, né? Sim, dentre eles o professor Lamartine Pereira da Costa, que passou pelos bancos escolares lá e auxiliou muito na formação, na preparação física ali da equipe de futebol de 70. O próprio Coutinho também foi militar do Exército, capitão do Exército, auxiliou na preparação física. E eu estava fazendo uma pesquisa aqui, Luiz, que eu achei interessante, depois eu volto naquela questão do laboratório. Coutinho, Lamartine, Kenneth Cooper foi médico do Exército Americano, então você percebe que tudo tem a ver, essa questão da preparação física, né, porque é muito similar a preparação física militar com a preparação física do esporte. Então, muitas das pesquisas surgiram, os próprios laboratórios surgiram para dar subsídio na melhora do desempenho do militar, na sua função, né, dentro da sua especificidade. Por exemplo, o laboratório de pesquisa da Força Aérea, existe hoje, nessa evolução que a gente está comentando, uma linha de pesquisa para mestrado. Surgiu justamente para questionar a questão da Força G nos novos caças que foram adquiridos pelas Forças Armadas. Né, dentro da sua capacidade física, como é que o cara consegue reagir, e faz-se disso, da parte da educação física, um pano de fundo, como você comentou, eu gosto dessa palavra, a questão dele se preparar fisicamente para aguentar essa força. Dentro do Exército ou na Marinha, um condicionamento físico para manter a tropa ativa num determinado período, num confinamento específico do espaço de um navio, né, no deslocamento até um determinado espaço para uma invasão, por assim falar. No Exército, o tanto que a tropa tem que fazer de caminhada num corridão. Então, tudo isso tem a ver com a parte física, e os laboratórios foram surgindo e foram se incrementando e melhorando justamente para dar subsídios para isso.
como eu falo, esse boom, essa questão das Olimpíadas ajudou muito, porque aconteceu ter a possibilidade de aquisição de alguns equipamentos que os profissionais de educação física das Forças Armadas vislumbraram serem necessárias para essa avaliação. Então, deu-se um incremento nesses laboratórios, e eu acho que o próprio Laboratório Olímpico, hoje, do Comitê Olímpico Brasileiro, ele é muito semelhante, claro, pela questão de recurso, deve ter uma coisa ou outra a mais, não desmerecendo de maneira alguma, que eu acho que as coisas se somam, mas são laboratórios semelhantes. Hoje se fala assim, mas o Laboratório Olímpico é de primeiro mundo. Sim, de primeiro mundo, faz parte dessa lista de laboratórios do primeiro mundo, mas os laboratórios que nós temos também nessas unidades que eu mencionei, também tem, além dos equipamentos, profissionais altamente gabaritados. Então, esses todos que eu comentei deram essa base para que chegasse agora e tivesse todo esse aperfeiçoamento. E o legal dessa evolução, Luiz, se me permite falar, é que nesse momento nós temos aí um laboratório que é o da Força Aérea, da UNIFA, da Universidade da Força Aérea, que tem justamente essa linha de pesquisa, mas envolve as três forças. Os profissionais formados em educação física e fisioterapeutas, tanto do Exército, quanto da Força Aérea, quanto da Marinha, o Labos e o Cefam, contemplam o grupo de professores que coordenam esse laboratório, essa atividade de pesquisa dentro da UNIFA. Então, essa questão que você mencionou da gestão do conhecimento, antes cada laboratório fazia o seu, o que era muito bacana, mas agora eles estão já fazendo entre si, então está evoluindo. E isso que é legal. As mentes estão começando a se abrir um pouco mais. Registrar a presença da nossa querida professora Rosane Barros, diretora da Confederação Brasileira de Esportes Visuais, Thaís Vasconcelos, Caio TVA, Pessoa Lopes, Rafael M. Soares, Elana OKB. Gostou que a gente perseverou aqui de você estar aqui presente. Eduardo Macedo Nascimento, sejam todos bem-vindos, obrigados pela presença. Ô, Eric, nós já estamos entrando na reta final, faltam 13 minutos, eu fico de olho aqui. Toda essa estrutura que as Forças Armadas oferecem para o Brasil, a criação de programas de atletas de alto rendimento, inclusive com vários atletas de ponta, medalhistas olímpicos e paralímpicos e pan-americanos, né? Tem todo esse envolvimento também que gera muita discussão nas redes sociais, a questão da continência no pódio. Eu acho que é mais do que uma obrigação, é até uma forma de agradecer, né, quando o atleta faz a continência no pódio. Fala um pouquinho para a gente, para desmistificar isso. Quer dizer, a partir do momento que você tem um apoio de uma estrutura, né, e que você faz uma continência na hora de receber medalha, eu acho isso muito bacana, muito elegante da parte dos atletas. É uma coisa, né, até padronizada, mas eu queria que você explicasse para desmistificar um pouco isso. A Carta Olímpica, ela proíbe que haja manifestação política, enfim, né? A gente sabe que nos eventos não é permitido, aí eu já, por desconhecimento de causa, não sei se é proibido, mas talvez não seja permitido, né? Existe uma pequena diferença. Mas como você comentou, o atleta, ele passa por um período com a gente, seja no Exército, na Marinha ou na Força Aérea, um período de adaptação, para que ele se torne ou tenha o mínimo de conhecimento possível ali do que é ser militar, ou pelo menos estar militar, né? Porque ele tem um período de 8 anos, ele é temporário, renovado a cada ano, ou dependendo das participações dele, ou de aposentadoria, enfim, ele não fica os 8 anos seguidos. Cada ano existe uma renovação. Ele passa por um... Sofrimento também não seria a palavra, tá, Luiz? Mas ele passa um perrengue para virar um militar ali. Eu passei por isso, também sou... Ele não chega e assina um contrato, ele passa... Não, negativo. Passa uma adaptação. Porque ele precisa saber o funcionamento da casa, como é que funciona a máquina da militar. Por que a gente fala isso também? Porque ele vai ascender a um posto, né, ao nível de sargento, terceiro sargento,
ele vai ser mais antigo de graduação do que alguns que estão se formando. Tá? Cabo, soldado, estão abaixo deles. Então, eles têm que ter, no mínimo, um pouco de noção e, obviamente, um pouco de noção daqueles que estão acima dele também, uma questão de respeito. Né? Então, mas o que eu quero dizer é que ele passa um período ali que ele entende realmente, aí de novo falando pela Marinha, a gente leva eles para fazer um treinamento mais específico, uma coisa mais de endurance, né? Leva ali para a Ilha da Marambaia, um quartel da Marinha que tem uma atividade noturna, enfim, uma coisa que é bacana, não tem sofrimento, tá? Não tem exagero, a gente sabe que são atletas, sabe que alguns deles, inclusive, têm calendário de competição, então a gente sabe que não tem a necessidade de fazer nenhum... Não é trote, tá? Não tem nenhum trote nisso, para já deixar claro e gravado. Mas ele cria ali dentro daquele grupo o espírito de corpo. Então ele tem, dentro de um grupo que se forma, ele tem atleta da natação, o cara do levantamento de peso, do judô. Ele conhece vários atletas que, de repente, se não fosse essa formação, ele nem conheceria. Então, isso cria dentro dele um espírito de grupo, um espírito de corpo, propriamente dito. Então, ele gosta de estar ali, ele gosta de defender ali a força que ele está, faz piadinha com outras forças, como qualquer confederação, federação, dentro dos esportes. E aí, no ato da continência, você imagina, você ganhou a medalha, tudo que você viveu, tudo que você sofreu na sua vida treinando, você ganhou uma medalha olímpica, pan-americana, ali no ato, a bandeira nacional subindo, seu hino cantando, pô, a primeira coisa que ele vai fazer é prestar continência até pelo condicionamento que ele tem para isso. É um sinal de respeito, é um momento que ele ali agradece a tudo que ele passou, tudo que ele fez. Não são todos, você percebe. Fazer isso, Eric? Não existe uma obrigatoriedade. Não existe uma obrigatoriedade. Eu acho que é do sentimento, é do coração. Você percebe que não são todos que fazem. É muito elegante, eu acho muito bacana isso. Então, se não me falha a memória, teve na Olimpíada mesmo, eu acho que teve uma atleta que não prestou. Deixa eu ver se eu também não vou me enganar aqui na história. E depois ela falou, putz, deveria ter prestado. Ela que se policiou de que deveria ter prestado por conta porque viu os outros fazendo. E ela não era diferente, mas enfim, não é obrigatório, é um sinal de respeito, é uma coisa que está embutido nesse atleta, enfim. Eu acho que é uma coisa que leva em consideração tudo que ele passou no período de treinamento dele, na vida de treinamento. E esse período que ele teve de adaptação serviu para que ele, de repente, no automático também fizesse isso. Enfim, não é obrigatório e eu acho que é interessante ter essa manifestação. O Paralímpico, ele não passa por esse estágio, né, Eric? É diferente a estrutura? Não, então, porque o Paralímpico ele não tá ligado na força, não existe um sargento temporário do movimento paralímpico. É aquilo que eu comentei, que existiria a necessidade de uma adequação da lei. A gente já viu atletas paralímpicos ganhando algumas competições, alguns que inclusive treinam lá no Cefam, que são civis, não são militares, mas por treinarem lá em suas competições, no momento de receber medalha, presta a continência. Não existe não existe, como você falou, nenhuma obrigação, mas também nenhuma proibição. É um sinal de respeito e acho que é bem interessante. Bom, nós estamos chegando aí, faltam 6 minutos. Você falou aí dos atletas que treinam no Cefam, quer dizer, essa gestão das instalações esportivas, em poucas palavras, só para a gente depois fazer as considerações finais, desde já te agradecendo, Eric, porque o fórum ele tem uma estratégia, que é oferecer uma conversa aprofundada com cada área de atuação. Já conversamos com o professor Tiago e o professor Emanuel, que são coordenadores de curso de gestão, o professor Tadeu, que é da área da economia do esporte, diversos segmentos, e vamos continuar com isso. É claro que a gente tinha que falar sobre a gestão do esporte militar também, e eu quero te agradecer por essa aula que você está dando aqui. Então, para a gente você falar um pouquinho da gestão das instalações esportivas, mas já engatando as considerações finais, por favor. Tá bom. O Cefam, assim como as outras instalações, ele tem uma gerência de um oficial superior, um oficial general, na verdade, que geralmente são os almirantes, os generais e brigadeiros nas forças, né? Eles têm que passar por lá de alguma maneira. Alguns são designados para lá.
geralmente, para esse comando. Geralmente, esses que são designados para essas instalações, se não são do esporte, já tiveram algum envolvimento com ele. Ou seja, não é direcionado, vai do gosto e de alguma intenção, mas eles são pessoas que também já tiveram alguma vivência no esporte, então são pessoas que têm um conhecimento para gerenciar. Alguns até passam como mais modernos pela mesma instalação, já foram do Cefam e quando voltam de um curso de formação, acabam voltando para comandar o Cefam. Então, essas instalações estão sob o comando de pessoas que conhecem o esporte, isso é muito bacana, porque fecha-se um círculo, né, da CDMB, do Ministério da Defesa, que também são pessoas envolvidas no esporte, com as CDs, com as unidades militares, não são todas, mas a grande maioria são pessoas que são envolvidas com o esporte. Eu acho que isso que é legal, porque você bota pessoas que gostam do esporte no lugar de gerenciar o esporte, como deveria acontecer em várias situações fora do campo militar, né, Luiz? Por falar nisso, eu vou levantar uma bandeira aqui, porque a gente vê uma alta tecnologia nos cursos de educação física do Exército, enfim. Eu vou levantar uma bandeira de reflexão aqui. Por que as Forças Armadas não investem num curso de gestão? Existe curso de gestão dentro das Forças Armadas? Acho que não, né? Não, existe dentro do currículo do curso de formação, em especial, né, no Cefam, como eu já fui até coordenador do curso lá, a gente menciona e faz uma disciplina relacionada a isso, para que a pessoa tenha essa noção, esse conhecimento. E acho que na ExeFEX também possui essa disciplina. Não existe um curso específico, mas o pessoal que passa pelos bancos escolares nossos lá tem um conhecimento, sim. E já aproveitando por causa do tempo, né, para não te atropelar no tempo aí, minhas considerações finais aí, de novo, fico extremamente... Eu queria te pedir aí as suas considerações finais. Não, eu gostaria de novo de agradecer, né, extremamente honrado e feliz pelo convite, de estar conversando contigo aí, de poder explanar um pouco do que eu falo de conhecimento de causa porque vivenciei isso naquele período que eu estive como oficial temporário, né, de 11 a 19, passando por algumas OMs e por algumas situações extremamente positivas de participar de grandes eventos esportivos como Olimpíada e Paralimpíada e Copa do Mundo. Foi um momento inesquecível. Eu agradeço muito a Marinha por isso. E agradecer a você, né, pela amizade que a gente tem, enfim, a gente sempre bate papo fora das lives, né? Sempre troca figurinha, sempre troca ideia, então é uma honra de novo. Agradeço por ocupar esse espaço contigo aí, trocar figurinha contigo, junto com outros que já passaram e outros que estão por vir. Então, de novo, fico extremamente feliz pelo convite, fico à disposição do seu público aí, agradeço aqueles que nos assistiram e que vão nos assistir futuramente, por conta do assunto. Sou totalmente à disposição aí para qualquer coisa. Eu quero agradecer, comemorando esses 1.500 seguidores, agradecer a todos os profissionais que passaram aqui, professor Marcelo Nascimento, professor Egson, professor Tadeu, o Gabriel, né, que é presidente da ACE, aqui da empresa Júnior, da Universidade de Fora, conversei com a Bia, para não esquecer, o professor Tiago, o professor Emanuel, e quarta-feira que vem vamos falar sobre governança, falando aí no poderio das Forças Armadas, vamos falar de governança com o professor Luiz Haas, quarta-feira que vem, 4 horas da tarde, então já estão todos convidados. O professor Luiz Haas está fazendo o seu doutorado lá em Portugal. Gente, muito obrigado. O Instagram já vai aparecer aqui, o cronômetro de contagem regressiva. Quero agradecer a todos aí. Tivemos pequenos detalhes de conexão no início, mas nada atrapalhou. Nós temos um compromisso com conhecimento, e isso ninguém vai segurar. Então, muito obrigado a todos. Eric, brigadão, cara, de coração, viu? Vamos em frente. Obrigado, querido. Fica com Deus. Estou à disposição. Um abraço. Um abraço a todos.